E o assunto é TT, que desembarcou em Porto Alegre e sim, existe uma negociação para que ele volte ao Grêmio. Eu fui para os bastidores e eu consegui falar com uma fonte do alto escalão do Grêmio sobre esse assunto. E ela me disse o seguinte, de cara eu já vou te contar aqui, tá? Ela me respondeu de forma muito sucinta, mas de forma muito sincera. Ela disse assim, existe uma conversa sim, e é um negócio muito difícil. Essa fonte, que eu não posso dizer quem é, ela está admitindo a conversa para tentar a volta do TT e ela está alertando, olha, é um negócio difícil, muito difícil, foi essa a expressão. E a gente tem que olhar aqui para alguns outros elementos nessa história, que mesmo que a negociação seja considerada difícil, ela pode vir a acontecer. E um dos elementos é o sonho que existe nos bastidores. O sonho do próprio TT e do empresário dele. Bom, o TT ele está no Panathinaikos da Grécia, como vocês já devem saber, está com 25 anos e lá no Panathinaikos ele tem um contrato longo, um contrato que vai no mínimo até 2028. A gente está entrando em 26, ou seja, ele não está na reta final de contrato. O Grêmio teria que negociar de alguma maneira com os gregos para que ele fosse liberado. O Grêmio sabe do interesse, o Grêmio manifestou interesse no TT na virada do mês ali, novembro, dezembro, tá? E o TT, lá no Panathinaikos, ele está jogando, mas ele sabe que o Panathinaikos fica aquém de onde ele poderia jogar, né? Quando ele sai do Grêmio em 2019, ele vai para o Shakhtar, que durante muito tempo era um ponto de partida para os brasileiros na Europa, e depois ele começa a ir para outros lados, né? Ele vai para o Lyon, ele vai para o Leicester, né? Até chegar no Panathinaikos, onde ele está atualmente. Essa fonte, quando diz que o negócio é muito difícil, ela reconhece que existe uma negociação e ela coloca expectativa e realidade, né? Eu não tenho informação de que esse negócio está avançado, de que esse negócio está encaminhado, mas que a conversa existe. E aqui a gente entra num ponto que é muito importante, que é um ponto sensível e que ao mesmo tempo que é sensível pode fazer o negócio acontecer, que é a relação do TT e do empresário dele, o Pablo Bueno, com o Grêmio. O TT tem um sonho, que também é o sonho do Pablo, de que ele volte ao Grêmio e que ele jogue finalmente no time principal do Grêmio. Porque o TT foi negociado pelo Grêmio em 2019 com o Shakhtar sem ter jogado no time principal. E quem tem uma boa memória vai lembrar que aquela saída do TT não foi uma saída assim tranquila, porque o TT e o empresário pensavam que naquele momento ele já deveria estar no elenco principal. O técnico do Grêmio era o Renato. E o TT nunca esteve perto de ser chamado para o elenco principal. Então ali tinha uma rusga, um conflito. Um conflito que se espalhou para a diretoria, porque a relação da diretoria com o Pablo Bueno não era uma relação boa, aquela diretoria do Grêmio. De lá para cá, de 2019 para frente, houve a possibilidade do TT voltar em 22, quando o Grêmio estava na Série B, lembram disso? Depois teve pelo menos mais uma vez em que o Grêmio sondou a situação do TT. E agora chega o ponto em que uma nova diretoria assume o Grêmio e vem de novo à tona o sonho do TT, de jogar profissionalmente no Grêmio. E do próprio Pablo Bueno, que tem sim o sonho de ver o TT jogando pelo Grêmio, né? O TT desembarcou em Porto Alegre nas últimas horas, antes do Natal, justamente para passar o Natal com a família dele aqui em Porto Alegre. E ele vai voltar para a Grécia, para a Europa, antes da virada do ano, né? O Grêmio, ele, nos bastidores, ele não dá detalhes assim, em que pé está a negociação, né? Quando é que vai ter reunião. O Eduardo Gabardo, em GZH e aqui no YouTube, no canal dele, trouxe a informação de que o Grêmio tem uma reunião nas próximas horas com o Pablo Bueno. Eu não tenho essa informação. O que eu tenho de informação é que a conversa acontece há algum tempo e o Pablo manifestou o interesse, gostou da ideia, né? E o Grêmio está tentando se aproximar disso. Essa relação Pablo Bueno e Grêmio, e a relação TT e Grêmio, ela entra numa nova fase em que a relação tenta voltar a ser construída. Porque na gestão Romildo, até pelas relações que o Pablo teve na situação do Ferreira, e na relação Pablo
TT, Renato, ali a conversa ficou muito truncada, né? A dinâmica era muito pesada. Aí depois veio a gestão Guerra, houve uma aproximação com o Pablo, houve uma aproximação. E agora, com uma terceira diretoria, Odorico Roman, Antônio Dutra Júnior, Paulo Pelaipe, Luiz Castro, Filipão, é um contexto completamente novo, um contexto zerado, para que essa relação se construa, né? Aliás, como vocês bem sabem, o Luiz Castro treinou o TT e o TT foi um dos protagonistas de um dos principais momentos recentes da carreira do Luiz Castro, quando o Shakhtar Donetsk, dele, Luiz Castro, vence o Real Madrid em um jogo de Champions League na Espanha. Vocês sabem disso, né? Eu não tenho informação de que o Luiz Castro tenha ligado para o TT, tenha dito para o TT, vem, estou te esperando. Mas é óbvio, né? É uma relação óbvia de que o Luiz Castro, estando no Grêmio, a relação do TT com a comissão técnica vai ser diferente de quando ele tentou, quando ele estava e queria estar no time principal e não esteve. Agora, um outro ponto aqui, a gente já falou sobre o estágio da negociação, o Grêmio admitindo nos bastidores a conversa, o tempo de contrato a gente já falou também, e a relação do Pablo Bueno também já foi citada aqui. Agora o ponto é, onde o TT joga? O TT é um jogador de beirada. Muita gente, quando o Luiz Castro falou do camisa 10 e o Filipão falou do camisa 14, lembrou do TT, porque o TT, no próprio Shakhtar, jogou com a camisa 14. Né? Mas olha, ele até pode jogar por dentro, mas ele é um jogador de lado. E aí essa negociação, que o Grêmio, repito, admite, isso tem que ficar muito claro, né? O Grêmio está admitindo, dizendo que ela é muito difícil, mas está admitindo. Essa negociação ela se conecta com aquela informação que a gente trouxe aqui no canal alguns dias atrás, de que o Grêmio procura pontas, no plural, pontas, mais de um. Né? O TT pode vir a ser um desses caras, para jogar pelo lado, fechar por dentro, mas ele é um cara de lado de campo. Pode jogar por dentro? Pode, mas ele é um cara muito mais de lado de campo. Não é um camisa 10, um articulador clássico, né? Não é um cara assim com essas características. Ele tem outras características. Pode jogar em mais de uma posição, pode jogar pelos lados, pode jogar por dentro, né? E é uma tentativa que o Grêmio está fazendo, tá? Eu estava buscando na memória aqui, e até pedi ajuda para amigos, são pelo menos 2 vezes em que o TT quase voltou para o Grêmio, né? E agora surge essa nova possibilidade. Quero saber o que tu acha da volta do TT, tá? Que nível de reforço ele seria para o Grêmio em 2026? Comenta aí embaixo, tá? E se a relação dele com o Luiz Castro pode fazer diferença nesse retorno dele a Porto Alegre, tá bem? Não te esquece, tu chegou aqui pela primeira vez, pode te inscrever, ativar as notificações, que é ali no sininho, né? Clica no sininho aqui embaixo para tu receber mensagem sempre que eu colocar vídeo novo aqui no canal, tá bom? O sonho do TT e do empresário dele podem ajudar a fazer o negócio acontecer, porque não é uma operação barata, como ele tem um contrato longo, o Panathinaikos pode dizer que não quer, mas aí a vontade do jogador pode pesar, tá bem? É isso, gente. Até a próxima. Tchau.